quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na santa vontade de nosso Deus. E hoje eu quero começar com uma pergunta. Você é uma pessoa que sabe comunicar-se com sabedoria? Nós estamos na era da comunicação. Nunca foi tão fácil nos expressarmos. As nossas palavras atingem o outro lado do mundo quase que instantaneamente. Hoje, realmente, nós vivemos a era da comunicação, mas é importante nos comunicarmos com sabedoria. E hoje nós queremos falar sobre isso. Comunique-se com sabedoria. Para tanto, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco no texto de Efésios, capítulo 4, versículo 29, que diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante e orarmos, elevando o nosso pensamento a Deus. Pai querido, Pai de amor, pedimos a Tua iluminação neste momento. Primeiramente, te peço que o Senhor esteja me dando sabedoria no uso das palavras, que sejam palavras Tuas e não minhas. Pai querido, que nós também estejamos atentos à Tua voz, que tenhamos disposição para Te ouvir e para nos submeter aos Teus preceitos. Fala conosco, que o nosso coração esteja preparado para receber a boa semente da Tua palavra e que possamos frutificar a 30, 60, 100 por um, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, como nós dissemos, nós temos vivido a era da comunicação e cada dia nós estamos crescendo mais nesse sentido. Cada dia a comunicação tem se tornado mais abrangente, tem atingido mais pessoas, né? Mas a verdade é que desde os primórdios da história da humanidade é impossível vivermos sem nos comunicar. Nós precisamos conversar uns com os outros para transmitir conhecimento, para expressar nossas emoções, nossa vontade, né? Comunicar é nada mais, nada menos do que transmitir e receber informações. É eu passar para outra pessoa aquilo que está em meu interior e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de receber o que a outra pessoa me comunica a respeito de seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, suas vontades. Isso é comunicar. Sem comunicação, a verdade é que a gente fica completamente isolado. Não temos como viver sem nos comunicar, seja de forma escrita, seja de forma falada, através de sinais. Se não nos comunicarmos, ficamos sozinhos. Acontece como na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11. A palavra nos fala sobre este relato, né, de onde Deus, por causa da ganância da humanidade, dos preceitos errados da humanidade, da rebeldia contra a decisão de Deus, Deus tomou a decisão de gerar uma confusão na comunicação, de modo que as pessoas não mais tinham a mesma língua, não se compreendiam, e aquele empreendimento humano de fazer uma torre que atingisse até os céus, veio por água abaixo, porque faltou comunicação, as pessoas não se entendiam mais. Aliás, o próprio Deus se comunica conosco. Desde o início da história da humanidade, nós vemos que Deus, ao final do dia, na virada do dia, né, ele vinha para conversar com Adão. E ainda hoje Deus fala conosco através da sua santa palavra, das Escrituras. A Bíblia é a expressão da vontade de Deus, do que Deus quer para as nossas vidas e também o caminho para a salvação e a vida eterna. Então, na palavra de Deus, nós temos Deus falando, Deus se comunicando conosco, expressando a sua santa e perfeita vontade. Mas esse dom tão precioso, ele precisa ser usado com sabedoria. Todos nós temos a capacidade de nos comunicar, mas nem todos, infelizmente, se comunicam com sabedoria. Muitas pessoas usam a sua palavra, usam as suas expressões, usam a sua capacidade de comunicação de forma inadequada. E aí, por isso, Paulo nos diz para usarmos de forma que conceda graça aos que a ouvem, né?
tendo cuidado de não proferirmos palavras torpes, ou seja, palavras tolas, palavras que ferem, palavras que vão causar um estrago, ao invés de trazer crescimento, de trazer bênção, né, de ser um bálsamo na vida daqueles que estão ouvindo, de ser algo bom aos ouvidos daqueles que estão recebendo as nossas palavras. Por isso nós queremos falar sobre isso nessa noite, sobre a importância de nos comunicarmos com sabedoria, usando de forma adequada e correta esta maravilha, este dom que Deus nos concedeu. Então, em primeiro lugar, queridos, nós queremos falar sobre o poder da comunicação. Entenda isso, a sua comunicação, ela é poderosa. Em primeiro lugar, queremos dizer, então, que a comunicação, ela pode ser perniciosa, causando confusão. A comunicação, quando usada de forma incorreta, ela, ao invés de gerar bênção, de gerar crescimento, amadurecimento, ela gera justamente confusão. Por exemplo, quando as pessoas usam a comunicação para deturpar os fatos. Nós temos visto muito isso nos nossos dias. Você pode chamar de fake news, ou qualquer outro nome que você achar mais adequado, mas a verdade é que não passa de deturpação dos fatos. Quando as pessoas manipulam informações, escondem outras informações, né? Ou tentam fazer uma notícia parecer real quando não é, quando ela é meia verdade. E a verdade é que meia verdade é meia mentira, né? É mentira do mesmo jeito. Então nós vemos também a deturpação da comunicação quando as pessoas procuram levantar dúvidas sobre certas verdades. Nós vemos muito ataque contra as verdades da Bíblia nos dias de hoje. As pessoas tentando levantar dúvidas, e não digo de dúvidas plausíveis, mas simplesmente de uma manipulação da comunicação para tentar gerar falta de fé nas pessoas, né? Um exemplo também de uso calunioso, que gera confusão na comunicação, é a calúnia. Pessoas que tentam caluniar outras pessoas. O que são calúnias? São fatos mentirosos, são invenções, né? São coisas criadas para tentar destruir a moral ou a boa fama de uma pessoa. Não é à toa que a palavra já nos diz que a boa fama, ela é importante, ela é valiosa, ela vale mais do que o ouro, né? E nós temos que zelar pela nossa boa fama, mas também não podemos caluniar outras pessoas, destruindo a sua imagem, atacando pessoas, especialmente com mentiras, né? Nós vemos também o uso inadequado quando se tentam contaminar a mente de pessoas com ideias nocivas. É o famoso minhoca na cabeça. Sabe quando as pessoas começam a querer colocar ideias na sua cabeça de coisas que nem são reais, gerando confusão, gerando ansiedade, né? Tipo, a gente vê muito isso entre fofocas, né? Quando pessoas tentam lançar certas dúvidas sobre outras pessoas ou sobre si mesmo, né? E isso é calúnia também, mas é a famosa minhoca na cabeça, quando as pessoas colocam coisas que não existem, e isso pode gerar inimizade, pode gerar confusão e muitas vezes acabar até mesmo em morte. Isso é muito sério. Nós vemos também que a comunicação ela pode transformar crenças. Isso tanto para o bem quanto para o mal. A conversão se dá através da comunicação. Quando nós comunicamos a palavra à pessoa e ela recebe o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo confirma em seu coração essa palavra e ali há a conversão. Mas as pessoas também podem usar isso de forma errada. Por exemplo, o diabo ele tem empenhado muito esforço para transmitir através da mídia a ideia de que não existe céu ou inferno e que nem exista Deus, mas que o que importa é o aqui e agora. É o que nós chamamos de materialismo filosófico, né? Nós temos visto isso muito pungente na nossa sociedade. O diabo tem se empenhado para levar as pessoas a desacreditar na existência de Deus, do céu e do inferno. E assim elas acham que tudo se limita agora, que não há um pós-morte, que não há uma vida eterna. E a consequência é terrível. A consequência é terrível para aqueles que não se preparam para a próxima vida, porque tem duas possibilidades: ou a eterna presença de Deus, ou a eterna ausência de Deus. E a eterna ausência de Deus é terrível. Vemos nos dias atuais
como a mídia tem se empenhado para atacar a fé, especialmente a fé cristã. As pessoas, a mídia tem realmente usado de pessoas, para tentar gerar essa confusão na mente das pessoas, dos crentes em Cristo Jesus. E tentado disseminar alguns valores, como, por exemplo, o apoio à legalização das drogas, da prostituição, da pedofilia, do aborto. São todos valores antibíblicos. E a mídia tem tentado transformar isso em coisas aceitáveis, legalizadas. Por outro lado, também tem tentado transformar em crime valores bíblicos. Nós vemos muito ataque à Bíblia nos dias atuais, as pessoas tentando colocar a Bíblia como sendo um livro ultrapassado, um livro arcaico, que está fora de moda. E, na verdade, a Bíblia pode ser um livro antigo, mas não é ultrapassado nem arcaico. É um livro que tem verdades eternas, que nós precisamos preservar. O valor à vida, o valor ao ser humano e tantas outras coisas. Agora, nós vemos as pessoas tentando transformar em bem aquilo que é mal. E a palavra já nos adverte quanto a isso. Ai daquele que tenta transformar o mal em bem e o bem em mal. A comunicação também, queridos, ela pode inverter valores. Ela pode transformar os valores que as pessoas têm, como princípios éticos e morais. Principalmente a televisão e o cinema têm banalizado nos dias atuais o casamento e a família. Não só banalizado, mas até mesmo transformado em motivo de chacota. Observe que o casamento é sempre pintado como algo ruim, como algo fadado ao fracasso, como um peso, e não como uma bênção. Queridos, eu sei que muitos casamentos realmente fracassam, mas não quer dizer que todos os casamentos fracassam. E se nós aplicarmos os valores que a Bíblia nos ensina, os casamentos serão bem-sucedidos, sim, e são bênção. Graças a Deus pelo meu casamento, pela minha esposa, pelos meus filhos. Ah, pastor, tua vida é perfeita? Claro que não, mas ainda assim é uma bênção. Mas nós temos visto o cinema, a televisão e até mesmo hoje a internet tentado transformar em motivo de chacota. Também tem tentado banalizar a vida e o respeito mútuo. É interessante que as pessoas estão muito mais preocupadas em salvar bactérias em outro planeta, caso existam, do que seres vivos na Terra. As pessoas estão muito mais preocupadas em salvar ovos de tartaruga. E não estou dizendo que não seja importante, eu acho que é importante sim preservar a natureza, mas não tem tido o mesmo cuidado com a vida humana, que agora estão tentando transformar feto em um ser não vivo. Como se dá isso? Está vivo agora, daqui a pouco não está mais, ou não estava e agora está. Então, um ovo é um ser vivo, mas um feto humano não é um ser vivo. Então, entenda como as pessoas têm tentado manipular as informações para gerar falta de fé e inverter os valores, o respeito à vida e o respeito com o ser humano. Por outro lado, nós temos visto também a exaltação à promiscuidade. O que é a promiscuidade? É uma vida onde você não tem uma pessoa com quem conviver fixamente, mas você tem um parceiro hoje, um outro amanhã, e a verdade é que não se mostra o quanto as pessoas se machucam e são machucadas por causa desse estilo de vida. Também se tem exaltado a homossexualidade e especialmente o relativismo. O que é o relativismo? O que é verdade para você pode não ser para mim. Pecado só é pecado se atingir o outro, se for só comigo não tem problema. Querido, isso é relativismo, e isso é perigoso. Se nós anularmos as verdades, especialmente as verdades bíblicas, então nada tem mais sentido. E aí tudo rui, tudo vai por água abaixo. É triste que muitas pessoas, movidas por uma mídia corrompida, têm defendido o ataque e o desrespeito às religiões, e especialmente a cristã. Nós queremos abarcar as outras também, porque existem outras religiões que são atacadas. E nós não concordamos com isso. Mas nós vemos também, especialmente em nossos dias, a religião cristã sendo atacada paulatinamente. E até mesmo nos ditos países livres, países democráticos. Não seria isso também um tipo de bullying? Eu acho muito importante que tem se buscado falar a respeito do bullying na escola e na internet, como isso é terrível, como pode levar pessoas até mesmo ao desespero, a ponto de tirar a própria vida. Mas tem se praticado isso paulatinamente contra as religiões.
atacando as religiões, virando motivo de chacota. Eu não sei se você está lembrado, mas alguns anos atrás, teve aquele caso da revista Charlie Hebdo, que fizeram a chacota contra a religião muçulmana, e alguns extremistas foram lá e tiraram a vida daqueles jornalistas. Não concordamos nem com uma ação, nem com outra, nem o caso do extremismo, mas também não concordamos com o desrespeito à religião das outras pessoas. Querido, eu sou cristão, mas nem por isso devo desrespeitar pessoas de religiões diferentes. Eu posso pregar a palavra, mas preciso respeitar as outras pessoas, né? Isso é usar uma comunicação de forma correta. A comunicação também, ela pode corromper o comportamento. Muitas vezes, os valores mundanos têm ditado o comportamento de cristãos, a forma como nos vestimos, como agimos, como pensamos, como falamos. Olha como a comunicação ela pode realmente corromper o comportamento das pessoas. Também pode ser usado para o bem, mas quando usado para o mal, ela faz isso, né? De modo que começa a ditar o seu jeito de ser, o seu comportamento, sua forma de se vestir, de pensar, e nós temos que viver segundo os preceitos da Bíblia. É claro que a Bíblia não dá dicas de moda, né, querido? A Bíblia não diz que esse tipo de vestimenta é cristão ou aquele não é, mas ela nos mostra princípios de como nos vestirmos de forma adequada, de como falarmos de forma adequada, de como pensarmos de forma adequada. A verdade é que a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e de prática. Nós temos isso na Constituição da nossa igreja, mas é um desafio diário, fazer da Bíblia a nossa única regra de fé e de prática. A comunicação também, quando usada de forma inadequada, ela pode destruir relacionamentos. Quantas amizades estão sendo desfeitas nas mídias sociais, como o Facebook, o Twitter, o Instagram e o YouTube? Essa semana, queridos, nós tivemos um fato que foi muito bom para mensurarmos a importância das mídias sociais. Esses dias, Facebook, né, o Instagram, o WhatsApp saiu do ar por quase meio-dia. E foi um período que causou muito prejuízo, né? Essas mídias podem ser usadas para o bem também, mas muitas vezes as pessoas usam isso para o mal. E essas mídias elas têm um alcance muito abrangente. E quando usado para o mal, o estrago é terrível. Como eu disse, quantas amizades estão sendo destruídas por causa do mau uso das mídias sociais. Ah, pastor, então o Facebook é do diabo? Querido, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o mau uso do seu Facebook pode ser sim. O mau uso das suas mídias sociais pode ser o instrumento do diabo para causar problemas terríveis. O problema não está nas mídias, mas no mau uso desses instrumentos de comunicação, né? Quantos irmãos na fé estão se ofendendo através da internet por causa de diferença ideológica, por ser de esquerda ou de direita? Quantas pessoas romperam relacionamentos familiares por causa de política? Né? Nós precisamos ter sabedoria na nossa comunicação. Quantos casamentos estão sendo destruídos hoje por causa do adultério online? Pessoas que têm tido um relacionamento de adultério através da internet e acham que porque não tem um contato físico não é adultério. Querida, a palavra diz que quem olha para a outra pessoa com intenção pecaminosa já está em pecado. Com cobiça já está em pecado. Quanto mais, então, através da internet. Jovens estão cometendo suicídio por causa do bullying virtual, por causa das brincadeiras de péssimo gosto na internet. Quantos jovens chegam ao ponto do desespero de tirar a própria vida por causa do bullying virtual? Percebe como a comunicação ela é importante, mas quando mal usada, ela é extremamente nociva? Você percebe quanto é importante usarmos as nossas palavras de forma correta e não de forma torpe? O quão é sério essa responsabilidade, este privilégio que Deus nos deu, mas também é uma responsabilidade muito grande? Por isso, queridos, como o cristão pode usar a comunicação? Como o crente em Cristo Jesus deve usar de forma adequada a comunicação? É isso que nós queremos falar nessa segunda parte. Para começar, precisamos então atentar para o poder e a influência que a comunicação tem. Nós temos que entender essa dinâmica da comunicação, o quanto ela pode ser um instrumento de bênção ou de maldição, dependendo do nosso uso. A comunicação, ela pode ser
ela é neutra, ela pode ser usada para algo bom ou para algo mal, depende de como formos usá-la. Por isso, nós temos que usá-la com sabedoria, tomando cuidado com o uso, como nós vamos nos expressar. Queridos, eu já tive a péssima oportunidade de aprender, a duras penas, o que o mau uso, o uso descuidado da comunicação pode causar. Na minha experiência, nem foi algo intencional, mas como eu me expressei mal, causei alguns problemas, algumas dificuldades que depois eu me arrependi. Mas a palavra dita, ela não pode ser retirada, não dá para voltar atrás. E até mesmo na era onde as pessoas escrevem muito, existem os prints, que ficam ali eternizados na internet. Então toma muito cuidado com a sua forma de se expressar na internet. Use com sabedoria, reflita, não saia colocando de forma impensada, mas analise. Vai compartilhar alguma coisa, verifica se aquilo é verdadeiro. Tome cuidado para não espalhar fake news, para não causar situações que possam machucar outras pessoas, As palavras ditas, elas têm consequências, nós temos que entender isso. Elas vão ter consequências boas ou ruins, depende de como nós usarmos. Mas você não pode se comunicar de forma inconsequente, achando que nada vai acontecer, Então tome cuidado. Eu digo nisso para que você esteja vigilante, para que você não use palavras inadequadas que possam gerar algum tipo de prejuízo para você ou outras pessoas. Mas, por outro lado, você também pode usar para o bem. Use esses instrumentos preciosos que Deus nos dá para alcançar vidas, para fazer o bem, para espalhar conhecimento, para falar de Cristo Jesus àqueles que estão sedentos, Teremos também de prestar conta do que nós falarmos. Temos que entender isso também, queridos. Nós temos que prestar contas a Deus de tudo aquilo que formos dizer. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 12, versículo 36. O texto também estará na sua tela, que diz assim: Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Nós vamos ter que prestar conta diante de Deus no dia do juízo daquilo que falarmos, tanto do bem quanto do mal. Então vamos cuidar para falarmos coisas boas, para que recebamos de Deus elogio e não reprimendas, Nós temos que entender isso, que naquele dia seremos julgados por tudo aquilo que dissermos, É o famoso, tudo que você disser será usado contra você no tribunal, Querido, claro que eu estou dizendo isso aqui com ressalvas, Mas entendermos que aquilo que usarmos de forma inadequada, que prejudica, que machuca, que afasta irmãos, que causa confusão, nós vamos ter que responder diante de Deus. A palavra nos mostra também que temos que aprender a domar a nossa língua. Olha o que Tiago, capítulo 3, versículo 2 nos diz: Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha o que Tiago nos mostra, que todos nós falhamos, todos nós tropeçamos. Obviamente que nós não somos perfeitos, mas nós temos que buscar usar de forma correta a nossa língua. E a pessoa que consegue dominar a sua própria língua, ela consegue dominar o seu corpo. Tiago ainda fala até mais, que a língua é um órgão tão pequeno, mas que ela domina todo o corpo, se ela não for dominada. É como um incêndio que causa grandes transtornos, grandes problemas, mesmo sendo tão pequena. Por isso, querido, aprenda a dominar a sua língua, para que você possa também dominar todo o teu ser, sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus, sendo um cristão maduro, que consegue ter o controle de suas faculdades, Seja um instrumento de bênção e não de maldição. Tiago, capítulo 3, versículo 10, nos diz assim: Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago não está concordando que da mesma boca pode surgir bênção ou maldição. Ele está aqui usando de uma ironia. Como assim você fala coisas boas agora e daqui a pouco está maldizendo? Como você acaba de sair do culto onde você adorou a Deus, onde você usou seus lábios para cantar em louvor e honra a Deus, e daqui a pouco você sai para falar mentiras, calúnias,
maledicência, entenda-se fofoca, né? Ou até mesmo denigrindo a vida de pessoas de forma mentirosa. Tiago diz que não pode ser dessa forma, porque da mesma fonte não pode proceder água boa e água ruim. Que uma árvore, ou ela produz bons frutos ou maus frutos. Não tem como ela produzir as duas coisas. Então, entenda isso, querido. A nossa boca também precisa ser de Deus. Também precisa ser convertida e transformada, né? E, finalmente, diga não à fofoca. Colossenses, capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Maledicência é a fofoca. Aqui fala até mais ainda, né? Maldade, indignação, linguagem indecente. Nós poderíamos aí falar de uma linguagem chula, de uso de palavrões, mas não só de palavrões, de coisas que são inadequadas mesmo, que é nojento de ouvir, né? Então nós temos que ter sabedoria. Querido, não viva de fofocas, não fica se intrometendo na vida dos outros. E se alguém vier com fofoca para você, corta no zero, corta a raiz do mal. Não fique dando trelas ao mal, porque a fofoca é atraente, daqui a pouco você está fofocando, e daqui a pouco você é motivo de fofocas. Então, não entre por esse caminho, mas que a sua boca seja um instrumento precioso para a bênção, para proferir a palavra de Deus, para trazer crescimento, para edificar, concedendo graça àqueles que estão te ouvindo. Vamos usar a nossa comunicação para a glória de Deus. Eu quero concluir com essas palavras. Vamos usar a nossa comunicação para abençoar vidas, para glorificar o nome do Senhor. Que as nossas palavras, tanto ditas, quanto escritas, quanto expressadas, a comunicação não verbal, né, sejam para a glória do nome do Senhor. Ao invés de ter prazer em espalhar fatos, muitas vezes até falsos, caluniosos, vamos nos deleitar no privilégio de sermos usados por Deus para testemunhar a sua graça e seu amor pelo ser humano. Querido, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem o mesmo prazer em falar de Deus às pessoas do que você tem de falar para as pessoas de outras pessoas? É o mesmo prazer que você sente? Se não, a tua boca precisa ser convertida. Se você não tem tido prazer em fazer o bem, você precisa urgentemente se colocar diante do Senhor, pedindo a Deus perdão pelo seu pecado, mas também graça para agir de forma diferente, poder para caminhar em novidade de vida. Busquemos também manter uma boa comunicação com Deus, através da oração e da leitura bíblica, para entendermos sua real vontade para as nossas vidas. Ore, comunique-se, fale com Deus. Né? Expresse a Deus o que está no seu coração. Não tenha medo de mostrar a Deus quem você é, mesmo que haja algo ruim no seu coração naquele momento. Deus, ele não vai ser pego de surpresa, ele sabe o que está lá, mas ele quer ouvir de nós, porque quando nós confessamos as nossas dificuldades, ele nos trata, ele então pode trabalhar o nosso ser. Mas também quando confessamos a ele o nosso amor, Deus se alegra. Deus quer receber o nosso amor, o nosso louvor e nossa adoração. Ele é merecedor disso. Então precisamos usar de forma sábia. Não permita que a sua comunicação seja torpe, causando mal, mas usando as palavras de Efésios, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Livre-se de toda amargura, querido. Livre-se da indignação, da ira, da gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Deixa Deus usar a sua boca para comunicar bênção e graça àqueles que te ouvem. Mas não permita que da sua boca saia maldição, palavras que ferem, palavras que matam, palavras que causam prejuízo. Que Deus nos dê sabedoria na comunicação. Que Deus nos use no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube, qualquer mídia, de forma poderosa para abençoar vidas. Que Deus te dê sabedoria no seu dia a dia, para que você possa colher os frutos da sabedoria no seu comunicar. E que ao proferir palavras, vidas sejam alcançadas e abençoadas através de você. Vamos orar. Pai querido, obrigado por este dom tão precioso que o Senhor nos concede, o da comunicação. Se assim não fosse, eu não teria como comunicar a Tua palavra.
Obrigado pela tua palavra comunicada a nós através da Bíblia, porque ela nos revela o teu preceito, a tua vontade. Ela nos mostra, Pai querido, o caminho correto, o caminho da bênção. E também nos mostra a maldição, nos alerta contra os perigos, contra os caminhos que nos afastam de Ti. Pai querido, ensina-nos a usar este dom tão precioso para a bênção e nos afasta de toda maldade, de todo mal. Que o Senhor, Pai querido, nos dê o crescimento e nos ensine a dominar a nossa língua, para que sejamos homens, mulheres, pessoas bem-sucedidas, maduras na fé e que possam colher o bom fruto do uso sábio de suas palavras, de nossas palavras. Assim nós clamamos a Ti nesse instante, no nome de Jesus. Amém e amém.